Não tô conseguindo. Pronto. Puta, Apanhei aqui, menina. que coisa! Acontece nas melhores famílias, né? Você estava falando de família. Pois é. E o som agora melhorou? Sim, agora tá perfeito. É Ah, porque estava indo e voltando o seu som, né? Então, sei. realmente, foi falha aí qualquer, acontece. Eu já vi em várias lives, né, gente? Não, eu acho assim que agora a gente está lidando com tecnologias novas, né? Mas o Instagram está sendo, acho que, o que tem mais lives, né? Ver a Tereza Cristina, aquela sambista que faz a live dela toda noite, né? Ela tem a. Outro dia eu assisti um programa da GNT com a Ingrid Guimarães e ela chamou a Tereza Cristina, que começou de uma forma tosca, né, no Instagram, e aí começou a receber convidados maravilhosos, quer dizer. é, E aí tá fazendo o maior sucesso, mas assim, Vamos nos é preparar isso, né? também. A gente começa assim. Vamos nos Então preparar. vamos lá, vamos voltar. Agora é bom que começamos 1 hora de novo, ó. Ganhamos tempo. Que agora temos um novo vídeo de 1 hora. Vamos ver o lado positivo, né? É, Então, exatamente. vamos começar aqui. Bom, então eu fiquei responsável na live para falar um pouquinho da família, né? Bom, então eu vou falar assim, disparado, e aí depois, se vocês tiverem alguma pergunta, depois a gente conversa, tá? Bom, gente, o mais importante que eu acho que a gente tem que contemplar aqui é o acolhimento à família, desde o momento da notícia, aspas, que é o momento que a família fica sabendo que está esperando um neném com deficiência, um neném com algum tipo de problema, até depois do parto, esse menino crescendo, ou seja, a gente da psicologia, a gente preza muito o trabalho interdisciplinar, assim como a fisioterapia, TO, fono, ou seja, as áreas da saúde. Então, nesse momento, eu já escutei muito na minha clínica famílias se queixando da forma com que os médicos deram a notícia para eles, né? Então, assim, ou os médicos ficam extremamente desconfortáveis em falar isso e evita de falar, ou então eles, né, porque estão sensibilizados, não sabem como dizer aquilo, ou então dizem de uma forma assim muito dura. E as famílias, gente, elas já estão fragilizadas porque nasce uma criança com deficiência e elas não esperavam por aquilo, né? Ou seja, tem que ter um acolhimento ali na hora para poder o quê? Amparar, ouvir, cuidar, né? Então, assim, muito importante para a gente é trabalhar o momento da notícia. Então, é como dizer, como dar essa notícia para a família, né? E aí, vários autores, né? Léo Buscaglia, mas o pessoal mesmo da sistêmica que trabalha com deficiência, fala que é imprescindível o acolhimento da família nesse momento, porque a família ela vai passar por 4 fases de luto, né? Ou seja, do luto à luta, né? Porque quando vem a notícia, olha, o seu filho tem algum problema, seu filho tem deficiência, seu filho está com algum. Isso quando são as deficiências que dá para fazer um diagnóstico rápido. Porque depois, mais lá na frente, a gente vai Isso. ver como o caso do TEA, é só depois de 2 anos. Eu estou falando daquela deficiência que nasceu já dá para poder perceber, né? Então, assim, todos os livros que eu leio, que a gente estuda, que eu já trabalhei com as famílias, primeiro momento, gente, é aquele momento do choque, né? De uma perplexidade, de não saber como fazer com aquilo, com aquela notícia, um estresse muito grande, porque aí vem várias fantasias, né? Porque a pessoa não sabe o que espera, ela não sabe dizer do que vai pela frente ali, o que ela pode esperar. Então, várias fantasias, assim, uma revivência de morte, revivência de lutos anteriores, né? Porque ela está em vias de simbolização do filho que não é perfeito. Então, é um momento de muita fragilidade emocional mesmo, né? Então, esse primeiro momento, então, fica assim, uma angústia, um choque, uma perplexidade. Logo depois, quando a família já aceita um pouco esse diagnóstico, ela vai partir para o segundo momento, que é uma busca interna e uma busca externa. A busca externa é quando começa a fazer assim, verdadeiras vias sacras em vários médicos.
Ah, vamos escutar um outro médico. Ah, vamos escutar um outro. Vamos ter uma opinião de um outro médico. A gente sabe que psicologicamente é o quê, gente? É um mecanismo de defesa de tanta angústia ali, chamado o quê? Negação. Então, é uma forma que ele tem de ouvir outras pessoas, porque só um diagnóstico. Então, vai um, vai outro, vai um, vai outro. Ou seja, a gente fala que é uma busca externa para a compreensão daquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, está acontecendo também uma busca interna, né? Isso que mais me preocupa como psicóloga, né? Porque muitas mães, elas começam a se cobrar mesmo, onde eu errei, eu estou pagando por algo que eu fiz, não é? E aí muitos pais, maridos, reclamam que a mulher fica totalmente ensimesmada, fica grudada no menino, ou então ela tem problema de cuidar desse menino. Porque, como diz o Freud, gente, o filho com deficiência, inicialmente, vai lá na nossa ferida narcísica e cutuca, dói, machuca, né? Então, essa busca interna é aquele momento que ela fala, poxa, o que eu fiz? Por que está acontecendo isso comigo? Aí começa também outro tipo de busca, que é, assim, dependendo do casal, tem que estar fortalecido, porque um começa a buscar na família do outro a razão daquela deficiência do filho. Aí, gente, eles descobrem coisa assim de tataravô, de bisavô, porque é na família dela, porque é na família dele. E é difícil porque, igual tem algumas síndromes que a gente sabe que a mãe é portadora porque ela tem 2X e o homem XY, né? Com a síndrome do X frágil, já foi comprovado que a mãe é portadora, ela tem o gene recessivo, só que muitas das vezes na mulher não aparece tanto porque ela tem outro X para compensar. Mas o X frágil no homem vai aparecer, porque ele não tem outro X para poder compensar, né? Então, assim, eu já atendi casal que chegou a um ponto de separação mesmo, de divórcio, porque a mulher começou a se cobrar que na família dela tinha um recessivo lá problemático no X, o marido, por mais que quisesse poupar, não conseguia, até que um dia, né, numa terapia de casal, ele falou, poxa, mas ela não sabe que ela que é a portadora? Pesado, gente. Você vê que ele, o casal já está fragilizado, já está custando dar conta deles mesmos, sabe? Aí essa busca interna, essa busca externa de chegar no diagnóstico diferente do que já foi dito. Depois desse momento tsunâmico, né, principalmente entre o casal, a gente vê que eles começam a entrar numa fase de maior aquiescência, né? De maior quietude, que é o que a gente chama de adaptação. Então, ele já começa a se adaptar, a gente já vê um certo ajustamento da rotina para poder estar trabalhando com aquele filho. Então, fulano leva o fonoaudiólogo, fulano tem que levar na escolinha, parará. Ou seja, o casal e a família se organiza. E o que eu já escutei também, gente, de outros irmãos, que falam o seguinte, depois que ele nasceu, meu pai e minha mãe esqueceram de mim, né? Ou seja, a atenção está toda naquele menino pequenininho que os irmãos mais velhos se sentem como alijados do processo, sabe? Assim, meio desamparados mesmo daquela situação familiar. Aí nós, psicólogos, a gente tenta trazer a família como um todo, deixar com que cada um fale sobre aquilo ali, né? O que a gente fala que é circular a fala, né? Porque quanto mais eles falam, verbalizam, mais condições tem de elaborar isso para poder o quê? Fortalecer a unidade familiar, porque é o momento que todo mundo vai precisar de todo mundo, né? Até que quando chega no ponto, né, a criança já está maiorzinha, é que o Léo Buscaglia vai dizer separação. E aí eu acho muito interessante, não é separar do menino e abandonar e deixar ele à deriva, não. Olha a palavra, separação. Brinca com essa palavra, ser para a ação. Excelente, então, ótima analogia. Então, é um momento em que agora a família já consegue ver esse adolescente, esse menino maiorzinho, já como o quê? Sujeito, né? E aí ele já tem que se colocar mesmo, a gente tem que trabalhar os processos de autonomia desse menino, não é? Ou dessa menina também, não é? E fortalecendo as relações familiares o tempo todo. Porque, gente, olha só, aí vocês falam, então tá, então chegou nesse momento, chegou nessa fase, pronto, tá ótimo, acabou. Não. Se o menino nasce com, sei lá, um tipo de cardiopatia, mesmo que a família tenha vivido esses 4 fases aí, qualquer problema que vai dar e ter que correr com o menino para o CTI, para o hospital, o que acontece, gente? Remete de novo lá na primeira fase.
choque, angústia, medo, perplexidade, busca interna, busca externa e por aí vai. Ou seja, você com um filho com deficiência é um eterno atualizar-se como pai e mãe o tempo todo. Porque ninguém nasce com manual, né, André? Para ser mãe, manual para ser pai. Não. E nem espera, né? A gente já não nasce e também muito menos espera que a criança venha com algum tipo de deficiência, né? Um dos meus convidados que falou nessa aula que eu comentei, ele falou assim, não adianta eu tentar florear aqui, dizer que minha mãe me aceitou super bem logo de cara. Ela me aceitou super bem, mas logo de cara não, né? Porque não era esperado mesmo, né? Não. E também, gente, porque é como a gente fala muito na psicologia, né? O que aquela deficiência remete a mim, assim, a minha própria deficiência. Sim. Né? Como que as mães se culpam e ficam buscando e ficam se atormentadas mesmo tentando entender o que é isso. E eu tenho que compreender muito mesmo o lado dessas mães, gente, por ser, sei lá, mãe, mulher, psicóloga. Eu falo que a gente, quando é psicóloga, a gente tem que estar inteiro nos atendimentos. Não tem como eu colocar no cabide assim e falar assim, aqui está ficando a mãe, aqui está ficando a filha, vai entrar só a psicóloga. Não. É nesse espaço do entre o que eu escuto... Impossível, qualquer que seja a nossa... O que eu observo, esse espaço aqui entre eu e ele, é que é ali que tem um espaço terapêutico, né? Onde a gente pode realmente atuar, né? E aí, o que a gente vai observando, gente? Que a família ela vai passando por processos de significação do que é ter um filho com deficiência, o que é ter um filho no espectro autista, no TEA, né? Que é super desafiador. Muitas mães falam que sentem super angustiadas, porque principalmente a criança, a André vai falar mais com TEA, ela não tem um olhar de reconhecimento do outro, né? Ele olha para as pessoas atravessando com o olhar. E a gente sabe que a gente que é mãe e pai, a gente se empodera desse lugar de mãe e pai a partir do momento que tem um filho que nos coloca nesse lugar. A gente aprende a ser mãe e pai com filho, porque senão eu vou continuar sendo Patrícia, né? Então, quando começam esses processos de significação, aí sim o psicólogo, principalmente com a rede, né? Que eu falo, rede é um trabalho interdisciplinar mesmo, a Andréia vai falar disso. A gente tem que criar uma rede de apoio a essa família, né? E eu acho muito bacana um projeto que a gente tinha lá na Pai de Lagoa da Prata, se tem alguém aí ouvindo, morro de saudade de lá, Pai de Santo Antônio do Monte também, que a gente chamava Clube de Pais. O que era isso, gente? Em vez do especialista, sabe, ficar palestrando, não estou falando que isso não seja importante, informação é importante. Claro que é também. Importante. Os pais veteranos criaram um momento de acolhimento desses pais que estão chegando agora. Porque eles falam a mesma língua, eles estão vivendo a mesma situação. Então, gente, o acolhimento desses pais veteranos, ele funciona com muito mais eficiência do que a gente especialista. Nós, os especialistas, a gente ficava mais o quê? Mediando o processo. Porque cabia aos pais, sabe, oferecer essa rede de apoio para os novos pais. E é um movimento muito bacana. Porque é um movimento mesmo de reconhecimento de um grupo, né? Assim, do fortalecimento desses laços grupais. E ali o que se trabalha muito, gente? A diferença entre o filho real e o filho ideal, né? Até pessoas que não têm um filho com deficiência têm que lidar com isso. Até que ponto que o filho que a gente vê é o filho real, o filho que é idealizado por mim? Sei lá, para corresponder às minhas necessidades, aos meus desejos, à minha vaidade, né? Então, quando esses pais estão juntos, eles criam uma rede muito interessante de falar sobre isso de uma forma muito na primeira pessoa mesmo, sabe? Assim, muito aqui na pele. Então, assim, é um trabalho fantástico que eu sempre incentivo. Eu acho que tem que ter, sim, essa rede de acolhimento de pais veteranos com os pais que estão chegando agora. E, claro, mediado por nós, né, André? Sim, perfeito. Acho que vem de encontro àquilo que eu estava falando antes, né? Da importância de você dar voz para a família e principalmente aquela família que já passou pela experiência inicial, né? Aquela inicial que é, acho que o mais difícil, embora tenha ajustes ao longo da vida, né? E aí, essa experiência ser, vamos dizer assim, usando um termo atual, compartilhada,
com aqueles novos que estão entrando agora nessa situação, realmente é fantástico, né? Assim, eu acho muito mais rico do que qualquer palestra ou colocação profissional, embora seja necessário também, porque Também, tem que claro. ajudar a busca deles, né? Como você está Aham, dizendo. A busca interna e a busca externa, a gente também mediar isso aí para que eles sigam, né, um caminho, porque aham. imagina, você tem um caminho muito variado aí a seguir, né? Isso também é uma questão que eu pensei de abordar um pouquinho quando a gente fala em relação às interações, às intervenções, como tem métodos hoje em dia, né? A Uhum. gente teve, né, no passado, acho que assim, os quadros clínicos, a nomenclatura vem evoluindo na paralisia cerebral, por exemplo. Os quadros clínicos já vêm conhecidos há muitos e muitos anos, não mudaram em si, né? O que mudou Uhum. foi a nomenclatura e o que mudou a quantidade de métodos atuais para abordagem, no TEA também, quantidade de métodos e a tecnologia, né? Então, assim, adaptações. Mas, digamos assim, essa busca se tornou mais complexa ainda, né? Uma cobrança em relação a, ai, será que esse é o melhor método? Então, tem isso também, né? É um Uhum. bombardeamento de informações. Então, eu acho que nisso o profissional pode ajudar. E os pais, veteranos, como você está chamando, é legal essa palavra, falarem da experiência toda de busca que resultou no que eles são hoje. Não que seja a busca boa para todos a mesma, mas que Claro. seja compartilhada, né? Sim, sim. Então, assim, é super importante o recado que eu queria deixar aqui para vocês, né? Que nós, profissionais da saúde, nós temos que criar uma rede de apoio, sim, junto com a família. Eu falo que quando a gente faz terapia, gente, não é terapia de família, é terapia com família, porque a família ela tem que ter o protagonismo dela, ela tem que ter autoria sobre a história que está sendo construída ali agora, não é? E como eu já disse na live anterior, e também falei na live do curso de pedagogia, nós acreditamos muito numa realidade como construção. Nada está posto, nada está dado. Então, assim, daqui para frente, como construir processos de significação ao se ter um filho com deficiência, né? Como me constituir mãe? Como me constituir pai? Eu posso ter tido 4 filhos anteriores sem deficiência, mas mesmo assim, com os 4 filhos, eu fui uma mãe diferente. Diferente. Uhum. Então, assim, não é porque ele tem uma deficiência que eu vou ter que me. Não, você tem aquela bagagem, você já foi mãe de 4 filhos, vamos agora adaptar às necessidades do seu filho, que é especial. E aí eu já escutei muito, André, uma mãe falando o seguinte: no dia que meu filho nasceu, eu também me tornei especial, sabe? Sim. A própria mãe Uhum. reconhecendo isso. Porque Uhum. são processos de inclusão e exclusão o tempo todo. Ah, Uhum. minhas colegas pararam de me chamar agora para sair com elas. Minhas colegas não me chamam mais para levar em outro lugar assim, assim, porque ficam com medo, elas ficam com receio. Ou seja, a vida social dessa mãe também, desse pai, acaba que fica muito restrita, né, à criança com deficiência. Então, eu acho assim, a gente Agora, tem que criar essa rede de apoio. agora eu ouvindo a live das diversas, né? Depois vocês confiram lá.